Daqui a pouco eu falo a passagem que nós vamos abrir. Repito, estamos dando sequência aos últimos instantes da vida de Moisés, depois de toda a caminhada, peregrinação, já por umas 19 mensagens, estudos. Estamos caminhando para o nosso finalzinho. E provavelmente, se Deus permitir, nós concluímos esse assunto na próxima semana. Hoje pela manhã, aqueles que não vieram, não estiveram, houve um determinado momento na vida de Moisés que ele tem que passar o cajado para Josué. Deus assim orienta. E o pedido de Moisés para com Deus o Senhor escolha esse líder e que ele tenha um coração de pastor. É o pedido que Moisés fez. E Moisés não teve a alegria de entrar na terra prometida. Não ficou resmungando, não ficou murmurando, não ficou cabisbaixo. Ele ainda obedeceu, ele impôs as mãos sobre o futuro líder, mostrando autoridade, a comunidade de Israel mostrando, vocês devem seguir agora este homem. Este homem. Então, Moisés, talvez eu e você ficaríamos assim um tanto aborrecidos, por não conseguirmos entrar, depois de uma longa caminhada com o povo no deserto, não posso entrar na terra prometida por conta da desobediência que ele teve perante o Senhor. Mas não foi assim com ele. Ele não ficou aborrecido, ele foi obediente até o final. Aos nossos olhos poderia parecer um momento difícil, de ciúmes. Porque Josué vai entrar e eu não, né? Mas não foi assim que ele se comportou. E o que acontece com Moisés? Moisés morre. Chegamos nesse episódio nessa noite. Aliás, esse é um assunto delicado do qual muitos não gostam de conversar. Não gostam. Eu já presenciei, isso faz um bom tempo atrás, quando você vai falar com alguém sobre morte. Já viram isso? Eu não sei de onde que veio essa ideia de bater na madeira. Já presenciaram? Alguém sabe a origem disso? Mas já viram alguém fazendo isso? Achando que vai adiar, acho que por causa de bater na madeira, né? É superstição, que não resolve, né? Então, bate na... Deus que me livre, dá 3... Eu queria avisar, se você está achando que isso funciona, não creia nisso. De repente alguém acha que não, mas é tão comum, eu também já fiz isso algumas vezes. Peça perdão para Deus, porque ele não resolve. Não vai acrescentar em nada a vida. O que Deus já tem determinado não aumenta em nada. É um hábito que a gente às vezes está acostumado. Mas eu creio que é mais pelo constrangimento do assunto em si. Morte. Ainda hoje pela manhã eu conversei com a Débora na salinha, falando do tema da noite. Pastor, eu lembro daquele retiro em Monte Verde, né, que o Senhor mandou a gente fazer tipo um testamento. Eu lembro dessa... Quem estava naquele retiro? Você lembra daquele episódio? Foi interessante, né? Mas que tema para retiro, pastor? Daqui a pouco vão achar que eu estou assim muito pessimista. São realidades. São realidades. E a gente presencia isso no dia. Há uma dinâmica da vida. Então nós temos algumas considerações nesta noite acerca da morte desse grande líder, como nós veremos hoje. Eu queria fazer uma pergunta e você não se acanhe em responder. Alguém aqui gosta de passear no cemitério? Olha aí, várias mãos levantadas. Você pode até ver quem quer, não precisa ter vergonha. Levanta a mão bem alto, mostra quem que são. Vários. Minha mãe também sei que gosta. Tem vários. Se você pode achar isso estranho, tem vários estranhos aí, viu? Eu quase levantei minha mão. Quando eu fui para a Varpa, lá tem um cemitério bem dos antigos. Eu fui andar lá, nem sei com quem que eu estava, no último congresso. E andei olhando. Cemitério dos americanos, quando já foram ali? Que lugar gostoso e bonito. Eu sei que é estranho alguém falar, mas pastor, você não está muito bem hoje, né? Gente, já foi lá, Ana, no cemitério dos americanos? É um lugar de paz. Sim. Ninguém reclama de ninguém, enfim. Não, irmãos, é tudo muito bonito, porque não tem... transmite, a gente até brinca com o assunto, mas eu sei que vários aqui gostam de ver. E sabe o curioso? Pastor Charles Swindoll, ele é um médico. É um dos principais passeios que ele gosta de fazer. É o autor do livro. Nem eu sabia disso, ele revelou agora no final. Que ele gosta, e ele fala o seguinte, principalmente em cemitérios mais antigos. Ele gosta de passear para ver o quê? Para ver as lápides. E tem aquilo que se chama de epitáfio, né?
Não é meio estranho o que está escrito lá na lápide? Então, o assunto de hoje à noite é um pouco excêntrico, tem a ver com um relato que nós leremos daqui a pouco de Moisés, e é bom saber, fiquei contente que vários levantaram a mão, alguns meio tímidos, na segunda oportunidade já tinha uns 20 que levantaram a mão. Se eu fazer dar mais uma chance, acho que metade da igreja vai levantar a mão. O Leto é um pouco estranho mesmo, né? Enfim, eu gosto de umas coisas, mas não só o Leto, alguns gostam de ver. É o seguinte, lá nos Estados Unidos, é comum ter frases em lápides, parece que aqui não tanto. Segundo tenho notado, aqui coloca-se o nome da pessoa, data de nascimento e falecimento. Você não encontra muitas frases, acho que é uma questão cultural. E o pastor Charles Swindon, do livro, ele disse que quando ele estava escrevendo o livro, ele conversou com um amigo dele que tem igual satisfação do que ele, que gosta também de visitar cemitérios. E ele recebeu, por e-mail, muitas frases, porque esse amigo dele tem o capricho de documentar as frases que ele lê nas lápides. Eu queria tirar só um pouquinho, tem umas situações um pouco diferentes aí, eu separei essas frases, algumas delas, já que o nosso assunto nessa noite fala sobre morte, e vamos colocar, por favor, Lidiane, coloca na tela, essa é uma que ele encontrou, essa aí, lógico que eu montei, não está dessa forma, né? Eu peguei a frase e coloquei ali. Uma frase que alguém escreveu numa lápide é, você não pode vencer. São frases que nos intrigam um pouco. A gente sempre ouve, vença, você vai conseguir. E no final alguém permitiu que colocasse aquilo na sua lápide. Próxima lápide. Olha que frase, olha que emocionante isso aqui. O que tem de interessante nessa frase? O tempo de vida, não foi? Quantos dias? 4 dias. E o que a família já chamou? Nosso querido filho. Essa foi uma frase que o amigo do pastor Charles mandou para ele. Pouquinho tempo de vida, mas já assim relatado na lápide. Próxima, essa bem interessante. De meu marido, John Barnes, que morreu a 3 de janeiro de 1803. Sua jovem e atraente esposa, de 23 anos, tem muitas qualidades de uma boa esposa e anseia por ser consolada. Eu coloquei porque acho que esse momento envolve descontração. Está no livro, gente. Não estou inventando. Tem até o local de onde é essa frase. Deixa eu se encontro aqui. Essa aqui está no cemitério de Vermont. Essa lápide. Próxima. Olha essa aqui. Eu lhe disse que estava doente. Está sim. Talvez alguém que me acreditou, enfim. Próxima frase. Finalmente queimada em 21 de março de 1870 pela explosão de um lampião cheio com o fluido não explosivo da R. Danforth. Diz que é uma frase para alertar os consumidores. Deve ser naquela época algum fluido para lampião, algo assim, que não explode. E a pessoa morreu. Então ele fez questão de queimar a empresa através dessa divulgação na lápide, né? Apareceu isso, tá? Também está documentado. Próxima frase. Aqui jaz Ezequiel Aikley, com 102 anos. Os bons morrem cedo. Tem, irmãos, tem outras tantas, tem tantas outras que a gente acha interessante, né? São essas que eu separei. Depois nós nem dá para colocar mais frases, senão vai tomar muito nosso tempo. Igreja, enfim. Agora uma reflexão. Quando nós lemos frases interessantes, talvez que fale um pouquinho da vida daquela pessoa, de todas as mensagens de lápides, desses epitáfios que nós lemos, o pastor Charles chega a uma conclusão. Independente da idade, do local, o tempo que passamos na terra, ele é encerrado. Pastor, mas isso não é novidade. Mas a gente não quer muito lembrar disso, não é verdade? Nós vivemos aqui como se nós nunca fôssemos morrer. Isso nos envolve de tal maneira. Então, ele traz essa reflexão. Independente da idade, o tempo que passamos na terra, ele é encerrado. E ainda há uma outra lição, olhando um pouco para esses desenhos aqui. Nós podemos aprender, inclusive, na morte de alguém. E creio que Deus nos convida para refletir sobre o funeral, o enterro, a lápide de Moisés, no caso, nessa noite. Para descobrir a avaliação, igreja, isso é importante, a avaliação que o céu faz sobre esse grande líder, um homem dedicado e generoso. Eu queria que você abrisse em Deuteronômio 34.
Deuteronômio 34. A leitura nossa, se você tem a sua Bíblia, por favor, se alguém não tem, empreste ou auxilie para que possa acompanhar a leitura. Deuteronômio 34. O tema do capítulo que eu tenho é a morte de Moisés. Eu acho esse tema dessa noite assim, um tanto excêntrico, mas quando nós falamos dele, nos sentimos à vontade. Não sei se você está começando a sentir, é um assunto delicado, mas quando nós falamos sobre ele, parece que surge uma paz, ou até o medo começa a diminuir um pouco. Aprove a Deus que você fique assim pela palavra do Senhor no final desta exposição, porque o Senhor nos acalma e nos revela a paz, mesmo em meio à morte. Deuteronômio 34. Eu vou ler o capítulo todo, são poucos versículos, você acompanhe, por favor. Então Moisés subiu das planícies de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que fica em frente de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, toda Naftali, a terra de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá, até o mar ocidental, o Neguebe e a planície do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E o Senhor lhe disse: esta é a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu darei a tua descendência, eu te fiz vê-la com os teus olhos. E qual que é a frase seguinte? Mas não irás para lá. 5. Então Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme o Senhor havia falado. E ele o sepultou no vale, na terra de Moabe, em frente a Bet-peor, e ninguém conhece até hoje o local da sua sepultura. Moisés tinha 120 anos quando morreu. A sua vista não havia se escurecido, nem ele havia perdido o vigor. Os israelitas choraram por Moisés durante 30 dias nas planícies de Moabe. Depois disso terminaram os dias do pranto, do luto por Moisés. Verso 9. Josué, esse que recebeu a responsabilidade, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, pois Moisés lhe havia imposto as mãos. Assim os israelitas obedeceram a ele e fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. E nunca mais surgiu em Israel um profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face. Nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, ao faraó, a todos os seus servos e a toda a sua terra. Nem em tudo o que Moisés realizou com mão forte, nem nas coisas terríveis aos olhos de todo o Israel. Igreja, você notou no primeiro versículo, o monte Nebo ao cume do Pisga. Está assim, mesmo o nome do monte. Esse monte Pisga, ele chega a uma altura de 1.371 metros. É bem alto. Não são muitos os homens com 120 anos de idade que conseguem escalar esse monte. E parece que ele não é tão fácil assim de ser escalado. Moisés subiu. Sem os aparatos que os alpinistas têm hoje, as facilidades. Aliás, eu acredito que ele conseguiu, porque Deus conservou ele, conforme está no verso 7. Como que está aqui? A vista estava boa, e ele não havia perdido o vigor. Estava com boa visão, estava com força. Josué já tinha assumido aqui a liderança do povo, e provavelmente, igreja, essa foi uma subida solitária de Moisés. A Bíblia não revela, mas dá para a gente imaginar o que passa na cabeça de Moisés subindo esse monte. Aliás, sabendo que eram seus últimos suspiros. Eu vou morrer? E o Senhor vai me levar? Aquele que liderou tanta gente por 40 anos, ele está subindo sozinho a montanha. Igreja, nós não encontramos aqui no texto o que eu falei pela manhã, digo agora à noite. Não tem reclamação, não tem autopiedade. Aliás, todo o peso que estava sobre os seus ombros não tem mais, da liderança do povo.
Igreja, sabe o mais interessante? Moisés subiu sabendo que ali estariam os seus últimos momentos, suspiros, mas ele subiu determinante. Talvez a gente iria recusar: Senhor, eu vou morrer naquele monte, eu vou pular do posto. Talvez a gente faria isso. Não, ele foi persistentemente subindo. Uma lição que nós temos aqui nessa noite, igreja, olhando para esse texto, Moisés ensina que o crente, diga, aquele que teme ao Senhor, nós precisamos trabalhar isso no nosso coração. Não tem razão para temer ou para fugir em pânico para a rua, qualquer outro lugar, quando o assunto é morte. Todos morreremos, a vida é isso. Igreja, nós entendemos, já falei no começo dessa mensagem, que a ideia de morrer provoca todo tipo de emoção dentro da gente, emoção forte. Tudo em nós, à nossa volta, anseia para a gente se manter preso a alguém, a alguma coisa, as pessoas queridas que estão à nossa volta. Esse desejo de se prender, ele é dolorosamente retratado numa poesia, que eu também queria passar para os irmãos uma poesia. Por favor, eu vou ler, os irmãos acompanham. O nome da poesia, não temos autoria, apenas a poesia. Não é tão longa assim. É alguém que estava cuidando de alguém doente, viu que estava sofrendo, pediu para o Senhor levar. O Senhor leva essa pessoa, mas essa pessoa que agora está sem um ente querido, sofre. O tema é: o que há de errado comigo, Senhor? Veja só o que a pessoa escreveu. Semana após semana, pedi que a levasse. Em agonia, chorei e esperei, enquanto ela lutava com uma dor insidiosa. Insidiosa e insistente. Observei o declínio gradual do seu corpo, antes forte e belo. Vi as linhas de cansaço, seu desconforto constante. Ouvi seus soluços tristes, enquanto suplicava alívio. Senti a pressão dos dedos trêmulos, quando o sofrimento aumentava. Senti sua crescente fraqueza, sua profunda depressão. Durante noites insones, ouvi sua respiração difícil. Na escuridão, clamei a ti, clamei muitas vezes. Então ontem de manhã, Senhor, no primeiro alvor da madrugada, respondeste a minha oração. Suavemente a levaste contigo. Recompensaste-a com a plenitude da glória. Obrigado, Senhor. Contudo, mesmo enquanto agradeço, fico desejando tê-la mantido pelo menos mais um dia. E a frase que leva o tema da poesia: o que há de errado comigo, Senhor? Por quê? Porque alguém que orou para que Deus levasse, e quando Deus levou, queria de volta. Pelo menos mais um dia. Que poesia real, forte. Eu sei que quando muitos leem essa poesia, agora o coração aperta, não aperta? Porque a pessoa conseguiu retratar em algumas linhas tão bem o sentimento. Tão bem. Igreja, quando chegamos ao final dessa história de Moisés, que já acompanhamos há tanto tempo, parece que nós não gostaríamos que a história terminasse. Eu não sei como está com a igreja. Talvez alguns assim não veem. Eu olho e falei, mas podíamos ter mais. Há um sentimento. Essa é a parte da carne nossa que fica presa, que fica enraizada em nós. Guardar, não soltar, agarrar-se. Isso está inerente, está em nós. Mas chega um momento quando Deus diz: chega, Moisés, agora vem para casa. Chega esse momento. Nos versos 1 a 3 que nós lemos, Moisés tem uma visão aqui, só coloca os seus olhos, Deuteronômio 4, de 1 a 3. Moisés tem uma visão vislumbrando no horizonte promessas de Deus. Aquilo onde o povo iria morar. A famosa terra prometida, Canaã, aquilo pelo qual eles lutaram tanto tempo. E igreja, o que nós podemos avaliar? Em última análise, a morte de um cristão abre uma visão celestial. Eu queria que alguém abrisse, por favor, deixa marcado o Deuteronômio, 1 Coríntios 2,9. Depois lê em voz alta, quem encontrou pode ler. Então, a morte de um cristão abre uma visão celestial, mas eu reconheço que essa visão celestial confunde a nossa mente tantas vezes. Sim, nos confunde. Por quê? Porque é uma dimensão completamente nova, do qual ninguém experimentou. Por isso que eu creio que há uma apreensão pelo desconhecido.
pelo que está do outro lado. Há uma apreensão. E veja o que Paulo relata em 1 Coríntios 2,9 em relação a essa expectativa. O que ele disse? São aquelas que Deus preparou para aqueles que o amam. E como está o começo do versículo, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou. Há algo muito especial. Não acaba na sepultura. Há algo muito especial. E no versos 4 e 5, é o que nós encontramos. É isso mesmo, Moisés. Agora venha para casa. E no verso 5, Moisés entregou o Espírito. Então Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme o Senhor havia falado. Igreja, para esse momento de Moisés, 2 pensamentos que o pastor Charles retrata muito bem. Eu queria compartilhar com os irmãos. Primeiro pensamento, vamos entender essa palavra. A solicitude da morte. Não é solidão. Solicitude é diferente. Solidão sugere algo vazio em alguém que está procurando em outra pessoa, em outra coisa. Solicitude significa mais uma situação da qual ninguém vai acompanhando junto. É um voo solo. Você nunca leva junto um companheiro quando viaja para a morte. Vai sozinho. Até uma frase do Talmud muito interessante. O homem nasce com o punho fechado, mas morre com as mãos abertas. Solta. Então Moisés nos ensina sobre essa solicitude da morte. A segunda lição que nós temos, a segurança da morte. Veja no verso 5. Qual que é o finalzinho? Conforme o Senhor havia falado, não foi um acidente, faltou algum recurso, não, conforme o Senhor havia falado. Igreja, Deus não somente conhece os nossos dias, como também o fim deles. Nós cremos na soberania dele, não cremos? O Senhor conhece o fim dos nossos dias, e eu creio que todos nós, até por não ter experimentado a eternidade com o Senhor, aliás, onde o Salmo fala que a plena alegria, nós tememos essa ideia de morte, de separação ou de desconhecido. Igreja, um desafio para mim e para você, associar esse voo solo, a solicitude, com a segurança que temos. Parece que elas não se combinam, mas se a gente quiser vencer alguns medos, a solicitude e a segurança precisam caminhar juntos em nossa mente. Precisam. O que diz Filipenses 1, versos 20 e 21? Eu vou ler aqui. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que isso seja desabrochado em nosso coração. O apóstolo Paulo ele fica numa dúvida. Viver é bom, mas morrer para estar com Cristo é melhor ainda. É a frase que ele fala. Viver é Cristo, mas se eu morrer, algo melhor do que eu tenho aqui está reservado para mim. Isso é confiança. Isso é entrega. Igreja, que lições que nós temos então? Por enquanto, nesse parágrafo, até a morte de Moisés. Primeira delas, acho que é o próximo slide, por favor. Isso, temos 2 lições ali sobre a vida. Viva ao máximo. Esse máximo não é, como diz o mundo, desfrutando dos prazeres. Não é isso. É dentro do temor ao Senhor. O pastor Charles, no final do livro dele, ele diz que, lamentavelmente, a ideia de aposentadoria domina o homem. Aliás, ele trabalha um bom trecho do livro um pouco com os aposentados. Eu li no final lá. É bem interessante. Ele fala que essa ideia de aposentadoria, às vezes, domina o homem e a mulher por completo.
Ele chama isso de problema da atitude de aposentadoria. Algo do tipo, não me amole porque eu estou no fim da vida. Ele combate isso. Ele combate pessoas que antecipadamente deixam de viver. Ele diz o seguinte, você já passou dos 60 anos? Se passou, como está a sua caminhada com Cristo? Vocês dois ainda se falam? Você continua dedicando um tempo para a leitura da palavra? Talvez você diga, mas eu estou aposentado, então eu pergunto, do quê? Da palavra de Deus? Da sua caminhada com Cristo? Aí ele diz o seguinte, muitos creem na mentira de que já não são úteis ou não conseguem relacionar-se com a geração mais jovem. E ele fala, é uma mentira. Cuidado com isso. Eu creio sim, gente, que a igreja, que a geração mais jovem tem dificuldades muitas vezes de aproximação. Mas a geração mais vivida também deve refletir. Eu sou otimista nas minhas palavras. Eu converso com uma perspectiva de animar o próximo, o mais jovem. Ou será que eu apenas cobro, reclamo que a geração atual não é como a geração anterior? Sabe o que Paulo diz a Tito? Tem uma recomendaçãozinha bem interessante. As mulheres idosas, ao ensinar as mais novas, devem ser o quê? Reverentes no viver, não caluniadoras, mestras do bem. Você pode conferir, 2 Tito 2, versos 3 e 4. Sabe o que Paulo está dizendo? As pessoas de mais idade têm muito trabalho no reino. Não devem ser daquela forma, mas tem muita utilidade. Igreja, agora uma pausa para os adolescentes, enfim. Há muita utilidade na melhor idade. Moisés nos ensinou isso. Com 120 anos, obedecendo ao Senhor e subindo um monte. Ativo, até o último suspiro. Essa é uma lição, a segunda. Dá uma olhada no verso 34, 8. Os israelitas choraram por Moisés, quanto tempo? 30 dias nas planícies de Moabe. Depois disso, terminaram os dias do pranto, do luto por Moisés. É a segunda frase ali, né? Quando perder um ente querido, não se acanhe em chorar por ele. Chore à vontade. Aliás, a palavra nos ensina, não chore como aqueles que não têm esperança, mas chore pela perda, pela saudade, pelo vínculo. Pode lamentar a partida terrena daquela pessoa. Pode extravasar isso, a palavra permite. Mas há uma consideração muito importante aqui no verso 8. Depois, pare. Isso, igreja. Há um tempo, mas depois, pare. Está aqui que 30 dias, terminaram os prantos, e depois vamos em frente, a vida continua. Vamos continuar a nossa leitura. Nós temos uma curiosidade. Verso 6. E ele o sepultou no vale. Quem sepultou Moisés? É o único relato na Bíblia de que Deus sepulta alguém. Como? Eu queria saber os detalhes. Como que foi isso, hein? Mas está aqui. O único que Deus sepultou. Nós não temos detalhes. Aliás, inclusive, Deus escondeu a sepultura. Provavelmente para não virar uma segunda Meca. Um local de idolatria, de adoração. Alguém abre lá no final da Bíblia, deixa marcado aqui, Judas 9. Gerou polêmica esse assunto, viu? Gerou conflito no céu, inclusive. Eu acho que é oportuno nessa ocasião a gente ler Judas, penúltimo livro da Bíblia, e quando eu falo 9, é porque ele é só um capítulo, então nós vamos direto para o verso. Tem algo estranho aqui, verso 9. Sim, é até estranho. Alguém leia, por favor, lá no finalzinho da Bíblia, 9.
Olha o episódio. Arcanjo Miguel, num diálogo com Satanás, queria o corpo dele. Sim, é uma situação interessante, um tanto confusa, mas, igreja, o sepultamento de Moisés por Deus foi tão importante que provocou, inclusive, um confronto do arcanjo Miguel com Satanás. O diabo tinha os seus planos para com o corpo de Moisés, mas Deus disse: não, o corpo dele é meu, da mesma forma que é a alma, e eu vou enterrar o cadáver onde ninguém achará. Está em Deuteronômio 34, em Judas 9. É interessante esse episódio final ainda, quando Moisés já não suspirava mais. Eu quero concluir nessa noite com 3 segredos na morte de Moisés. 3 segredos. O primeiro deles, vamos lá. O segredo da realização é o envolvimento. A palavra envolvimento está em destaque. Nós, olhando agora de forma panorâmica para toda a história de Moisés. Pensando nisso, igreja, vamos tomar cuidado com uma frase. Eu não tenho mais muito para contribuir. Eu não tenho mais muito para fazer. O segredo da realização é o envolvimento, colaborando, ocupando-se na tarefa, diria, multiforme de Deus. Aliás, Paulo, no Novo Testamento, ele fala sobre o cuidado com as mentes ociosas. Como o inimigo se vale das desocupações. Paulo trabalha, há um perigo da ociosidade, pensar o que não deve. Uma lição que nós temos olhando para Moisés é um homem que se ocupa da forma como Deus deseja. Então, quando você se planejar em se aposentar, não pense em se manter longe das pessoas ou da palavra de Deus. Porque alguns podem se aposentar daquele suspiro de descanso, mas deixa tudo. É um perigo. É um perigo. Qual outro segredo que nós temos na morte de Moisés? O segredo da realidade da vida é a humildade. Envolvimento dá uma extensão para a vida. A humildade dá amplitude, dá qualidade. Igreja, Moisés teve as suas dificuldades, nós conhecemos tão bem, né? Mas permaneceu humilde. Inclusive, quando precisou passar o cajado, a liderança para Josué, ele impôs as mãos sobre o novo líder em obediência a Deus. Dá uma olhadinha em Provérbios 27, 2. Provérbios 27, 2. Que lição preciosa nós temos aí. Alguém que encontrou em voz bem alto? Só espera um pouquinho para as folhas se acalmarem. O que diz a palavra? A minha versão diz: deixa que os outros te elogiem e não a sua própria boca, os outros e não os teus lábios. O louvor em hebraico é literalmente elogio. O elogio, o louvor, eles podem vir, mas não permita que venha da sua própria boca. Nós não encontramos isso em Moisés. O segredo da realidade da vida é a humildade. O que aprendemos na morte de Moisés? Por último, o segredo da felicidade na vida é a perspectiva. Vamos relembrar? O envolvimento aumenta a vida. A humildade traz qualidade para a vida. A perspectiva traz profundidade, traz intensidade, sentido. Charles Swindoll diz o seguinte, entendam bem, grande parte da depressão que o indivíduo sente é provocada por uma perspectiva incorreta. Eu queria ler para vocês uma história bem interessante que ele relata aqui no final do livro, de um senhor chamado Tommy. É daquelas histórias que marcam. O Dr. Charles, ele é médico e também pastor. Ele conta uma história interessante.
vou pedir para você ficar um pouquinho atento, porque a história é muito confrontadora comigo e com você, para a gente entender essa última lição. Quando comecei a ir ao meu consultório no hospital, em 1966, notei um senhor simpático que invariavelmente ficava na janela de um velho prédio de apartamentos, localizado do outro lado da rua do estacionamento dos médicos. Então, os médicos paravam o carro do hospital, e tinha um prédio na frente, e tinha um senhor que todo dia estava lá, chamado de Tommy. Manhãs seguidas, esse mesmo homem, que julguei ter aproximadamente 45 anos, aparecia na mesma janela aberta quando eu passava. Quando eu voltava para casa no fim do dia, ele também estava sempre ali. Comecei a acenar ou a sorrir para o homem na janela, e ele retribuía a minha saudação com um gesto similar. Embora pareça improvável, começamos uma amizade, mesmo sem haver qualquer conhecimento pessoal entre nós, sem que tivéssemos conversado uma única vez. Então dá para vislumbrar, todo dia o pastor Charles saía do consultório, cumprimentava ele estendia a mão com um sorriso no rosto, e aquela amizade de nem saber quem é, mas está se cumprimentando e sorrindo. Já viveu essa experiência? Acho que já, né? Minha curiosidade finalmente me obrigou a conhecer melhor o homem que estava por trás do sorriso. Certo dia, na hora do almoço, andei do consultório até o prédio onde meu simpático amigo morava. Subi uma escada escura até o segundo andar. Bati na porta e ela foi aberta pelo homem da janela. Ele se apresentou como Tommy e me convidou para entrar em seu apartamento de 2 cômodos. Durante a meia hora seguinte, Tommy contou sua história. Ele foi um executivo bem-sucedido, até que sofreu uma trombose coronária há cerca de 6 anos. Seu problema cardíaco foi agravado por um enfisema e outros distúrbios físicos que o impediram de exercer qualquer tipo de trabalho. Notei também que seu braço direito era deformado, muito mais curto que o esquerdo. Soube que Tommy quase nunca saía do pequeno apartamento. Não era casado e parecia não ter parentes ou amigos íntimos. Estava tão praticamente confinado a viver numa cela solitária de 2 cômodos. A parte positiva da história de Tommy é como ele decidiu enfrentar a tragédia pessoal. Aquele homem tinha toda a razão do mundo para ficar deprimido, desanimado, mas transpirava confiança e otimismo. Decidira fazer o maior número de amigos possível entre os que passavam de carro, na ida e na volta do trabalho. Essa era toda a sua vida social. Aí o doutor Charles, o pastor, já perguntou para ele: Tommy, o que eu posso fazer por você? Precisa de alguma coisa? Posso ajudar de algum modo? Ele respondeu: obrigado, Senhor, eu aprecio a sua ajuda, oferta, mas eu estou indo bem, não preciso realmente de nada. Não notei o mínimo de autopiedade em ponto algum da nossa conversa, e ele se recusou firmemente a permitir que eu o tratasse como inválido. Seu único reconhecimento de que a vida era difícil veio em resposta à minha pergunta: você nunca desanima com a sua situação aqui? Tommy respondeu: de manhã, quando todos estão indo para o trabalho, eu gosto de cumprimentar as pessoas no começo de um novo dia. Mas quando estão voltando para casa à noite, eu me despeço algumas vezes e me sinto triste. Essa foi a única declaração negativa que eu ouvi dele. Tommy havia evidentemente decidido aceitar a vida como ela era. Por mais 15 anos, Tommy ficou firme em sua vigília sobre o ruído e o trânsito da rua e permanecemos bons amigos. Parei o carro debaixo da sua janela no dia 3 de janeiro deste ano, do ano que ele escreveu o livro, para cumprimentá-lo, depois de ter feito uma rápida viagem de férias no Natal. Sem pensar, eu perguntei: Tommy, você teve um bom feriado? Tommy respondeu: foi ótimo. Soube mais tarde que passara toda a semana de Natal na solidão daquele quarto, observando os compradores apressados e os motoristas que passavam pela rua embaixo. Após algumas semanas depois, Tommy não apareceu na janela como lhe era habitual. No dia seguinte, estava também ausente, as cortinas fechadas. Soube pelo funcionário do estacionamento que Tommy tivera um colapso
e morrera no fim da semana anterior. Meu amigo se fora, já tinha sido enterrado, embora eu duvide que alguém tenha assistido ao seu funeral. Agora, quando passo pelo prédio de apartamento todas as manhãs, eu posso ouvir Tommy repetindo suas últimas palavras para mim. E quais foram? Foi ótimo. Meu intuito ao escrever sobre Tommy é ilustrar de que, de fato, a depressão é geralmente um problema de perspectiva. Forte a história, não é? Bem confrontante. Depressão, tristeza, geralmente é um problema de perspectiva, não é regra. Igreja, o que nós aprendemos nessa noite com essa morte de Moisés? Talvez o amanhã reserve dias difíceis. Nós não sabemos. Pode ser com cada um de nós. O que nós aprendemos com Moisés? Vamos ter o cuidado para a gente não cair na autocomiseração, na reclamação e na coitadice. O que estará escrito em sua lápide? Nós não temos controle sobre o nosso dia, mas temos o controle sobre a maneira como vivemos até o momento em que deixamos esse mundo. Gálatas 2:20, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivia na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus. Você tem a Cristo que dá essa esperança na sua vida? Teme ao Senhor? Precisa entregar o controle da sua vida a Ele. Talvez fazendo isso você pode repetir o que Paulo disse: Cristo vive em mim, eu não vivo mais para a minha carne. Eu morri para este mundo, mas eu vivo para o Senhor. Este é o sentido da vida. E igreja, Moisés nos ensina: quer vivamos, quer morramos, Deus permanece digno do nosso louvor. Amém? Quer vivamos, quer morramos, Deus permanece digno do nosso louvor. Vamos orar? Feche os seus olhos. Curva a sua fronte. É um momento de avaliação da sua vida. Talvez tem pessoas aqui nessa noite que precisam ter a segurança que Moisés teve. Talvez o Senhor tenha reservado para mim, para você, para alguém, subir até o topo do Monte Pisga, com dificuldades. Mas eis aqui um homem que não desanimou, sabendo que ali estariam os seus últimos suspiros. Mas aprove ao Senhor e a fazer isso, e Moisés obedecer. Qual o seu monte? O que o Senhor tem nos ensinado em termos de propósito, de agarrar algumas coisas? Sabe o que estava na lápide de Moisés? O que o próprio Senhor escreveu? E nunca mais surgiu em Israel um profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face. Esta é a lápide de Moisés. Em meio a tantas dificuldades e lutas, o alto do monte reservava a bênção maior do Senhor. Vem comigo, Moisés. Chegou a sua hora. Qual a sua perspectiva? Qual o seu envolvimento? A humildade? Moisés nos ensina que há sentido. Então, clame ao Senhor: Senhor, me renova em mim nessa noite de confiança de pertencer a Ti. E se eu já tenho muita idade, livra-me da acomodação da aposentadoria e que as minhas mãos ainda sirvam ao Senhor. Enquanto tiver fôlego, força, que o Senhor não veja reclamação, mas envolvimento da forma como eu puder. Talvez que o Senhor use os meus joelhos para oração, as minhas mãos para contribuição, para ser bênção na vida dos outros. Mas clame ao Senhor. Se você tem, na sua já idade, tem se ausentado da espiritualidade, é tempo de abandonar isso e dizer: Senhor, eu quero ser útil. Que o Senhor me dê boa visão, bom fôlego, para que eu continue amando e perseverando no trabalho do Senhor. Que eu quero, Senhor, ter um bom envolvimento. Eu quero ter humildade e uma perspectiva do que é viver para o Senhor. Senhor Deus,
como a tua palavra nos ensina, porque a palavra do Senhor não é voz humana, ela é fraca. Mas a palavra do Senhor é intensa, é verdade. E por isso fortalece as nossas almas. Sensibiliza-nos, ó Deus, a nessa noite, a reavaliarmos os nossos temores, os nossos anseios. E talvez nos comportarmos como Moisés, sabendo do fim da vida, ainda subir o monte, porque o Senhor está lá, porque o Senhor está à frente, com tudo resolvido para a glória do teu nome. Fortalece nossas mãos, pés, mas principalmente que a nossa alma esteja segura no Senhor, ó Deus, olhando com os olhos da fé, renunciando à carne e vivendo para Cristo. Ó Deus, sensibiliza corações aqui nessa noite pelo poder do teu Espírito, e que seja um tempo de decisões, de mudanças para a glória do Senhor. Nós oramos pedindo, agradecidos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.